Os primeiros credos cristãos eram drama, e não metafísica ou doutrinas abstratas. Foi a descida de Deus a um mundo de morte, a morte eterna, e depois a ascensão de Deus ao mundo da vida eterna. Esse foi o credo cristão mais antigo, mas o homem mudou e fez rituais e cerimônias e autopurificações, e tudo isso, e eles chamam isso de cristianismo. Mas são todos em vão, em todos eles. Existe um caminho de volta e apenas um caminho de volta. Tudo está descrito para nós nas Escrituras. Sua vida é a vida de Jó. Toda criança nascida de mulher, sua história é a história de Jó, inocente, perdão de todas as ofensas. Como nos é dito, no final da história de Jó, depois de ele ter perdido toda a sua família, ele perdeu seus 7 filhos e suas 3 filhas, eles foram mortos. Então ele perdeu a saúde, ele estava cheio de furúnculos. Então ele perdeu seus amigos, todos os seus amigos o abandonaram. Ele perdeu sua riqueza, ele era um homem muito, muito rico. E então ele perdeu sua honra. E no final, Deus devolveu o dobro a Jó. Tudo o que ele tinha, Deus dobrou. E então seus irmãos e suas irmãs e aqueles que o conheciam antes vieram consolá-lo, e comeram pão com ele em sua casa, por todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Tudo o que aconteceu com Jó foi feito pelo Senhor, e a palavra traduzida pelo Senhor, Jeová. Jod-Revalre, traduzido em seu verdadeiro sentido é, eu sou. Esse é o Senhor Deus Jeová que trouxe tudo sobre Jó. Agora, a palavra Jó significa: onde está meu pai? Essa é a pergunta que toda criança nascida de mulher se faz. Onde está a causa dos fenômenos da minha vida? Por que as coisas acontecem como acontecem? Deve haver uma causa, e a causa é o pai. Então, onde está meu pai? No final, Jó poderia dizer: ouvi falar de ti com o ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No final, ele encontrou o Pai. Eu lhe direi, por experiência própria, quando você encontra o Pai, você encontra o seu eu. Não é o eu da vigília e do sonhador. Quando você acorda de manhã, você não diz: tive um sonho ontem à noite. E você não acha que o sonhador do sonho difere do eu da vigília, não é? Assim, o eu da vigília e o sonhador são um só. Agora, quando eu era menino, eu diria, talvez 8 anos, essa coisa durou até eu atingir a idade da puberdade. Isso acontecia para mim uma vez por mês e eu sabia o dia em que isso iria acontecer. Eu sabia pelo humor que me dominava e não conseguia me livrar dele. Costumava me assustar quase até a morte. Mas eu sabia desde o minuto em que fechei os olhos à noite durante o sono que isso iria acontecer. Tornei-me o oceano e a onda. O eu consciente e desperto era a onda, e a profundeza do meu ser era o oceano. E o profundo do meu ser me pegava, a onda, e me jogava no ar, e isso me assustava, me assustou além da medida. Ele me pegaria nas costas ou no peito, chame como quiser, e durante toda a noite essa coisa aconteceu, uma vez por mês. Leia o Salmo 42. O fundo chama ao fundo. Ao som das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Bem, isso aconteceu comigo todos os meses durante um período de cerca de 3 ou 4 anos, e depois parou. Eu não sabia então, em minha tenra idade, o que isso implicava, o que ele estava tentando passar para mim. Mas, aqui, a promessa foi: os dois serão um. Eventualmente os dois, o oceano e a onda, irá se fundir, eles são um. Essa coisa que você vê falando com você, como o ser que te reflete quando você se olha no espelho, você é o enviado, enviado ao mundo da morte, e você é o remetente, e o remetente é o Senhor Deus Jeová. Você foi enviado a este mundo para experimentar a morte, pois você é imortal. Você não pode morrer. Eu lhe digo, não tema esta morte desperta, pois a vemos ao nosso redor. Eu te digo, você não pode morrer. Sei disso por experiência própria,
quando noite após noite encontro aqueles que o mundo chama de mortos, e eles não estão absolutamente mortos. O Satanás das Escrituras é simplesmente o conjunto de dúvidas que parece, mas não é. Agora, vou compartilhar com vocês uma experiência minha do último domingo de manhã, para mostrar que isso é realmente uma peça. Tudo isso é uma brincadeira. E o sonhador está realmente desempenhando todos os papéis, e esse sonhador é um deles. E você dirá: ele poderia ser amor? Ele é o amor infinito. Ele nunca muda seu amor por você. Ele dorme o sono da morte até que o homem que ele ama seja revelado como ele mesmo, que é Deus. E ainda assim, nesse intervalo, ele te assusta até a morte para que você realmente acorde e saiba que existe apenas um Pai, e você é o Pai, a causa dos fenômenos da vida. Eu vou te mostrar como ele faz isso. No último domingo de manhã, eu diria por volta de 1h30, acordei. Pensei em trazer minha esposa do hospital para casa naquele dia, mas isso não estava nos planos. Eu a trouxe para casa na terça-feira, mas acordei e preparei todas as coisas para trazê-la para casa. E então pensei: é muito cedo para levantar. Ela não está aqui. Não há nada que eu possa fazer por ela. Então, comecei a meditar e disse para mim mesmo: oh, vamos ter algo maravilhoso esta noite, uma revelação, uma verdadeira revelação, algo para compartilhar com quem vem, algo para contar, não para encorajá-los falsamente, mas para dizer-lhes a verdade. Dê-me algo profundo, algo grande, esta noite. E então adormeci. Acordei às 6h15, e foi isso que precedeu o despertar, a experiência, o drama mais horrível que você já ouviu falar. Intriga, engano, traição, você escolhe, tudo fazia parte desse drama. Como nos é dito no Salmo 41. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Bem, a rede começou a se aproximar. A princípio, eu não percebi que eu era o objeto dessa rede sendo fechada. Homens vieram em busca de minha ajuda e eu lhes dei ajuda. Eles me pediram para protegê-los, que eles simplesmente não eram culpados do que foram acusados de fazer. Bem, eu acreditei neles e os protegi, escondi-os em minha casa, e tudo isso foi uma conspiração do governo. Essas pessoas em quem confiei e acreditei na história delas, fizeram parte da trama para eu abrigá-las, para que eu lhes desse hospitalidade, para mostrar que eu poderia ficar intimidado pelo meu amor por eles ou pela amizade que tenho com eles. Só no final da experiência é que de repente comecei a rir interiormente, pois percebi que era uma peça, que nada poderia ter sido diferente. Não poderia ter sido diferente, a coisa toda foi uma peça. E ali parado na minha própria casa, percebendo que era uma peça, e a peça chegou ao fim e todos esses personagens, então apareceu um pergaminho diante do meu rosto, em letras grandes e em negrito, e era isso que dizia: o final da peça é eu em si mesmo e ressuscitado. Esse é o fim da peça, quando aquele que é enviado é trazido de volta ao remetente e a si mesmo, os dois se tornam um e ressuscitam. E então a cortina desceu. Essa foi a peça. Eu lhe digo, isso é uma peça, e você foi enviado a este mundo onde tudo morre. Aparece, aumenta, diminui e desaparece. A geração de hoje, chamada de nova geração, eles não têm noção de que também chegarão à idade de 10 anos. Nunca me ocorreu, quando eu tinha 10 anos, que qualquer pessoa com mais de 20 anos fosse jovem. Nunca conheci minha mãe quando era jovem, mas minha mãe era minha mãe quando ela tinha 20 e poucos anos, e ainda assim, à medida que ela crescia e eu envelhecia, sempre considerei minha mãe uma senhora idosa. Aqui estava ela, mãe de 10 de nós, e eu nunca a conheci como uma mulher jovem e bonita. Eu tinha fotos dela, mas para mim ela sempre foi uma senhora idosa. E, no entanto, quando eu tinha idade suficiente para saber melhor, aos olhos de possivelmente todos os homens que ela conheceu, eles a viam como uma senhora bonita e atraente, mas isso não me foi dado na idade que tinha, jovem e em crescimento, e ela cresceu naturalmente, e assim se tornou uma senhora idosa.
Nunca a conheci como a jovem atraente que meu pai conheceu. Então, os jovens nunca saberão do dia a dia, qualquer coisa acima de 20, se você tem 10 anos, é velho. Mas você diz a um jovem que vê qualquer coisa acima dos 40 como velho que ele é velho aos olhos de uma criança de 10 anos, ele fica atordoado. Ele não consegue acreditar que alguém possa olhar para ele e ver que ele está velho. No entanto, qualquer coisa com 20 anos aos olhos de 10 é um homem velho, especialmente se ele chega agora com barba e cabelo comprido. Ele parece velho, e muito velho, para uma garotinha de 8 ou 9 anos, ainda assim, para si mesmo, ele é a nova geração, e 20. Eu digo, é uma peça, a peça mais gloriosa e horrível do mundo. Esses são sinais que compartilharei com vocês agora. Quando você está chegando ao final da peça, antes do nascimento de cima, antes de você ressuscitar dos mortos dentro de seu próprio crânio, pois esse é o túmulo em que Deus está sepultado, antes que isso aconteça, haverá sinais. Deus é um ser proteico. Quando digo Deus, quero dizer a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Esse é o Senhor Jeová. Esse é um ser multiforme. Por multiforme, quero dizer alguém capaz de assumir qualquer forma, qualquer rosto, qualquer forma que se adapte ao seu propósito, para testar você, para testar se você é fiel à fé. Que fé? Fé em Deus. E eles vão testar você. Você encontrará essa experiência, como uma amiga minha teve recentemente e se considerou fora de si. Ela se perguntou se estava ficando louca. Ela é abençoada por isso ter acontecido com ela. Não peça que seus olhos sejam abertos antes da hora. Você terá pena do dia em que pediu, caso seus olhos se abram. Quero dizer, seus olhos atuais, olhos que estão abertos para o mundo do pensamento, para a eternidade que está sempre se expandindo no seio de Deus, sua maravilhosa imaginação humana, que é esse ser interior que você é. O imortal você. Então, quando chegar ao fim, você terá esta experiência. Você confia em Neville? Você acredita nele? Você acredita quando ele lhe diz que sua maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus? Você acredita que Cristo Jesus está enterrado dentro de você, em seu próprio crânio, e que ele deve despertar em você como você e acender em você como você? Você não vê outro, você só vê a si mesmo, e esse é Cristo Jesus. Então o que é dito dele, você vai experimentar, na primeira pessoa do singular, a experiência do tempo presente. Davi no Espírito o chamou de meu Senhor, e Davi no Espírito o chamará de meu Senhor, meu Pai, meu Deus, minha rocha. Ele o fará, assim como é dito nas Escrituras que ele chamou Jesus Cristo, que chamou Deus de meu Pai. Você terá a experiência, mas é isso que o precederá. Você diz que acredita em Neville, e ele lhe diz que sua imaginação é Deus, e que por sua imaginação todas as coisas são feitas, e sem ela não se faz uma coisa que é feita. Você diz sim, para isso, eu acredito nele. E então, você o ama por trazer essa mensagem e libertar você. Mas você realmente acredita nele? Ou essas tradições do passado ainda fazem parte do seu pensamento? Eu me pergunto se ele está errado. Eu me pergunto se ele está nos enganando ou talvez se enganando. Bem, agora você será posto à prova, não por Neville. Eu lhe contei o que experimentei. Eu sei que é verdade. Você será posto à prova pelas profundezas do seu próprio ser, pois ele é um ser multifacetado. Ele pode usar meu rosto. Ele usará meu rosto, zombará de suas crenças e dirá que Deus não existe. Vindo do meu rosto, ele poderia zombar da minha voz também. Eu digo. Ele é um ser multiforme. Ele pode assumir qualquer coisa, qualquer forma,
e desempenhar o papel necessário para colocar você, o enviado, à prova extrema. Quando ele zomba da sua crença em Deus e no Filho de Deus, quando ele zomba da sua crença de que a imaginação cria a realidade, e ri da sua estupidez e lhe diz que tudo isso é uma ilusão, você acorda dessa experiência suando. Você não sabe em que acreditar agora, mas você lutou contra isso durante o tempo, embora ele tivesse o rosto do homem em quem você confia, e ele era tão perfeito como aquele homem, que você não conseguiu nem por um momento acreditar que ele não era Neville. No entanto, ao acordar, você sabe que manteve a fé, que o desafiou e que prefere morrer a não acreditar no que agora acredita. Você venceu a batalha, não foi fácil. Demorou apenas uma noite, mas posso dizer que aquela noite pareceu uma eternidade. Você terá isso. Mas não se desespere, você sairá disso, pois a profundidade do seu próprio ser está fazendo isso. Assim, a profundidade do seu próprio ser irá colocá-lo à prova. Ele é o sonhador em você, aquele que colocou Jó, a história de Jó, onde ele passou pelo inferno, e no final saiu, e era completamente inocente de tudo que era acusado contra ele. E então, no final, ele viu Deus. Para ver Deus, você deve ser Deus, e quando você vê Deus, é porque seu filho o chama de Deus. Você nunca saberá que é Deus até que seu filho esteja diante de você, e você sabe, sem dúvida, que está olhando para o rosto de seu próprio filho, e esse filho é Davi. E Davi chama você de pai. E você não tem nenhuma incerteza quanto a esse relacionamento entre seu filho e você. Bem, até esse dia chegar, você só ouve falar de Deus. Então, como comecei a palestra dizendo que os primeiros credos cristãos eram dramáticos, o livro mais antigo do Novo Testamento é Gálatas, e o terceiro capítulo abre desta maneira. E Paulo disse: Ó tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Você é tão tolo, tendo começado no Espírito, agora está terminando na carne? Você verá Jesus Cristo como um homem de carne, quando você sabia que ele era, no princípio, Espírito. Foi em Espírito que Davi o chamou de pai, é no Espírito que você será chamado de pai. Nenhum Davi correndo por esta sala ou por este mundo poderia convencê-lo, chamando-o de pai, de que você é pai. Tem que ser feito em espírito. E que Davi é o único Davi, embora sem dúvida neste nosso mundo existam centenas de milhares de meninos chamados Davi, nenhum deles se encaixaria nesse perfil. É o Davi do Antigo Testamento, e ele é exatamente como descrito em Samuel. E quando você o conhecer, ele não precisa dizer que é Davi. Você sabe exatamente quem ele é, e ele sabe quem você é, e esse relacionamento é para sempre. Esse é o fim do drama. E nesse final, profundo chama profundo, e os dois se tornam um, e o eu que está desperto é um com o sonhador. Mas, então, o sonhador desperta. Então entendemos as palavras do Salmo 44, desperte. Por que dormes, ó Senhor? Não nos rejeite para sempre. Acordado. Pois bem, o Senhor desperta, o sonhador acorda. E o sonhador em você é Deus. Até então, os dois se tornam um. Assim, na minha visão da manhã de domingo, eu em mim mesmo e ressuscitado é o fim da peça. Quando esses dois são unidos e são um. Agora você pensa em Deus. Você não pode evitar. Você está pensando nele. Vocês ainda não estão unidos. Então, o mundo se dirige a Deus como você. No final, quando eles são reunidos, você não pode se dirigir à unidade como você é eu sou. Até que os dois se tornem um, você sempre pensa em Deus. Você pensa em Jesus Cristo.
Você pensa no Senhor. Sempre que os nomes Deus, Jeová, Jesus Cristo, Senhor, de qualquer forma, transmitem a sensação de um alguém existente fora do eu, isso é um falso Deus. Mas não se pode culpar o homem por isso, pois o drama ainda não acabou na vida do indivíduo que ainda vê Deus como outro. Quando o drama chega ao fim, não há outro. Os dois são um. E então você se levanta. Você sobe para o mundo da eternidade. Tudo isso é revelação. Não é algo que você possa sentar e racionalizar. A verdade revelada não pode ser provada logicamente. Você não pode fazer isso. Se o homem insiste em desmembrar a sua razão, bem, deixe-o insistir, ele fará isso para sempre e nunca o encontrará. Ele virá no seu devido tempo, depois que você tiver passado pelas fornalhas. E ninguém escapará das fornalhas. Você não pode tirá-lo do mundo da morte a menos que ele passe por essas fornalhas de aflição, então ele sai. Quando ele sai, ele é o herói. Ele é o vencedor. Ele entrou em uma batalha com a morte, e então a venceu, e então ele retornou ao ser que ele era antes que o mundo existisse. Ele desistiu de tudo o que era seu para entrar neste mundo de morte. Ele não está fingindo que é homem. Ele realmente se tornou homem, para que o homem se tornasse Deus. Então, seus rituais, se você ainda os tem, todas as suas cerimônias, todas as suas autopurificações. As pessoas sobem ao topo das montanhas para meditar, mudam a dieta e tornam-se vegetarianos estritos, eles se tornam os grandes moralistas. Todos os grandes moralismos do mundo são todos em vão. Mas no final você perdoará a cada ser do mundo por todas as suas tolices e por todos os aparentes horrores que cometeu ou pelos quais passou, pois tudo estava nas costas do sonhador. E o sonhador é Deus. Então, no final, Jó foi perdoado e abençoado pela multiplicação de sua grandeza, porque tudo o que aconteceu com Jó, ele não ganhou. Ele não deveria ter feito isso se você levasse o julgamento em consideração. Ele foi completamente inocentado, pois tudo foi trazido sobre ele. Todo o mal que se abateu sobre ele veio sobre ele pelo Senhor. E então a história simplesmente termina no capítulo 42, como se o Senhor não tivesse feito nada. Ele o amava tanto que o colocou à prova, porque não se pode extrair ouro sem fogo. Ele o trouxe ouro puro, ser puro, um com ele mesmo, então eles se fundem e se tornam um. Já não são dois, mas um. Então, você está retornando ao ser que é a sua fonte, isto é, o Pai, e quando você retorna ao Pai, você é o Pai. E porque o Pai não poderia ser Pai sem um Filho, o Filho tem que aparecer e chamar você de Pai. E ele aparece como Davi. O David da fama bíblica. E aí você vê quem você é, pois você nunca poderia se olhar no espelho e se ver como Deus, o Pai. Você só pode olhar para o rosto de Davi e saber que você é Deus Pai. Não há outra maneira de saber isso, como nos é dito nas Escrituras. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e qualquer pessoa a quem o Filho escolher revelá-lo, pois ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Então, esse Filho é Davi. Ele fica escondido ali até que você passe por tudo e retorne à sua fonte, que é Deus, o Pai. Que sonho estranho, você que saiu do homem, surgindo do homem e, portanto, aparentemente o filho do homem. Se você sair do homem, vire e se torne-se o pai do homem. E se Deus é o pai da humanidade, e você é o pai do símbolo da humanidade, Davi, então você é Deus. Pois David é o símbolo da humanidade. Todas as gerações de homens, todas as suas experiências, fundidas num grande todo e personificadas, é Davi. Então,
Você teve que passar por todas as coisas pelas quais os homens devem passar. Você terá feito isso se chegar ao ponto de ser Deus Pai. Então, você escolhe os horrores do mundo. Você conseguiu. Nomeie todas as coisas nobres do mundo. Você fez isso. Você experimentou tudo, você não pode escapar de um. E no final, você sai como Deus Pai. Assim, eu em mim mesmo e ressuscitado, é o fim da peça. Mas se você não o tiver agora enquanto estiver trabalhando aqui, posso lhe garantir que a morte não encerra este pequeno drama. Você não morre, por mais morto que o corpo pareça, ele vira pó, coloca no forno, crema, é tudo pó, um punhado de pó. Mas você não morre. Você é instantaneamente restaurado em um corpo como este, apenas jovem se for velho e da mesma idade se for jovem, num mundo terrestre como este, ser confrontado com o sonho inacabado, e aí você o sonhará até o fim. Ninguém escapará disso. Devemos sonhar o sonho da vida, como nossos antepassados fizeram, nós também devemos fazê-lo. E isso será dito de você, como o poeta disse de alguém que viu surgir da sepultura, ele poderia ter descrito sua própria experiência e colocado-a na terceira pessoa. Esta é Shelley. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós, que perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasmas, um conflito inútil. De Adonis. Todos estes são fantasmas, você será empurrado e todos desempenharão seu papel. Se eles te enganarem, eles te enganarão. Trair você. Eles vão te trair. Eles aparentemente serão amigos e depois trairão, porque você não poderia ser traído a menos que primeiro ele fosse um amigo. Você compartilha seu segredo com um amigo. O escravo não saberia disso. E ninguém, sem saber o seu segredo, poderia traí-lo. Como eles poderiam trair um segredo que não conhecem? Então, no final, quando você passar no teste, ele não o chamará mais de escravo, pois você foi escravo do sonhador. Você fez tudo o que ele sonhou, mais tudo. Mas no final, agora ele muda o relacionamento. Não te chamo mais de escravo, pois um escravo não sabe o que seu senhor está fazendo. Eu os chamo, amigos, porque lhes contei tudo o que ouvi de meu pai. Aqui está o desperto falando agora como pai, e ele lhe diz que seu pai e o pai dele são um só pai. Então, vai e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu pai e seu pai, para meu Deus e seu Deus. Agora ele fala no estado do pai e te chama, amigo. E aqueles que ele pode destacar e chamar de amigo. Eles estão deixando a propriedade do escravo onde o sonho está chegando ao fim no caso deles. No caso dele, chegou ao fim, mas agora ele tem que deixar o mundo e enviar o Espírito da Verdade, que é ele mesmo, nos corações daqueles que estão prestes a deixá-lo, que todas estas coisas se revelarão rapidamente neles. Então, todos terão essa experiência idêntica. Eu não me importo com o que você está fazendo hoje. Estou falando de experiências. Você poderia ter nascido na Rússia, nascido na América, nascido em qualquer parte do mundo, na China, mas terá experiências semelhantes de engano, traição, todas essas coisas, estando preso, o juiz e a vítima, você desempenhou todos os papéis. Você não escapou de ninguém. E no final, não consigo descrever o estado de espírito que tomou conta de mim quando a rede começou a puxar e não houve escapatória até o fim. Eu pude ver o desenho e então foi revelado porque o governo havia planejado tudo isso. Sim, o governo de César. Este é o mundo ao qual Deus desce. O mundo da morte, o mundo de César. E tudo isso foi atraído para mim e cada vez mais perto, e o tempo todo eles realmente queriam me intimidar, não eles. Eles não os estavam procurando de forma alguma. E então comecei a acordar e, ao acordar,
sabia que era uma peça. É como o ator quando a cortina final desce e tudo acaba. E então vem o pergaminho. Esse lindo roteiro. Letras poderosas e muito grandes, uma maneira muito simples de ler. O final da peça é Self-in-Self-end Rising. E então eu acordei. Eram 6h15. Essa história é a história de cada homem. Então, eu te digo. Não tema esta morte desperta. Você não pode morrer. E aquilo de que o mundo tem medo, chama-se a Satanás. Satanás é apenas o corpo da dúvida. Uma coisa que não é. Tudo desaparece. Fique atrás de mim, seu duvidoso. Então, quando ela foi confrontada com um homem usando meu rosto e nada conseguiu convencê-la no momento de que não era Neville que estava diante dela, era ela mesma. Profundo falando, desafiando a si mesmo, você realmente acredita nisso? E eu tive que negar. Fazer o papel do negador, aquele em quem ela confiava, o amigo em quem ela confiava, e depois dizer-lhe que tudo é falso, e zombar dela, dizendo-lhe: não existe Deus, nem Filho de Deus. Que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino do Senhor Jesus, és tudo uma ilusão, sem falar com a tola e estúpida que usava meu rosto, pois isso era uma máscara para enganá-la. Quão poderoso ele é, quão mágico ele é. E então ela teve que dizer de dentro de si: eu te conheço, ó Senhor. De sua própria profundidade. Quando tu te levantas diante dos meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e neste moinho de ferro. Pois tu também sofres comigo, embora eu não te veja. Ela ainda não pode vê-lo. Mas eu ainda acredito em você. E a voz divina responde: não temas. Eu estou contigo sempre, somente creia em mim, que tenho poder para ressuscitar dentre os mortos teu irmão que dorme. Humanidade. Blake, de A Jerusalém. Pois todos estes são irmãos. Os filhos que desceram ao mundo, somos todos filhos de Deus, e juntos, coletivamente, formamos um ser, e esse ser único é Deus Pai. Assim, cada um está retornando, sem perda de identidade, para compartilhar a unidade de Deus como o próprio Deus. E tendo tido a experiência através da morte, a soma de todas as experiências da humanidade é personificada como um ser vivo que respira, e seu nome é chamado a David. Então, eu lhe digo, é uma peça. Se você mantiver isso em mente, você perdoará como perdoaria um ator. Deus só age e existe nos seres ou homens existentes. William Blake. Recebi hoje uma carta de um amigo meu. Ela não vem aqui há muito tempo. Ela passou recentemente por uma grande tragédia. Seu marido morreu em um acidente automobilístico. Ela tem 3 filhos adultos. Ela veio ao longo dos anos e acreditou firmemente em mim, mas com toda a tragédia e todas as coisas que precederam isso, e a perda de dinheiro e a perda disto e a perda do outro, começa-se a questionar. Então ela disse: finalmente tive essa experiência com você. Faz muito tempo que não sonho com você, mas finalmente ontem à noite tive essa experiência. Você era um ator antigo, tinha roupas largas e estava ensinando meus filhos. Você parecia uma pessoa muito amigável, mas era um ator antigo e não muito bem formado. Você estava simplesmente vestindo roupas velhas e largas. E de repente, num abrir e fechar de olhos, você foi completamente transformado e você é o Cristo crucificado. E aí está você com a coroa de espinhos na cabeça e o sangue escorrendo pelo corpo. E é o Neville que eu conheci, mas num piscar de olhos, do ator folgado que ensinava meus filhos, você agora é o Cristo crucificado, usando a coroa de espinhos e o sangue escorrendo pelo seu corpo. E então eu acordei. Ela disse.
Fiquei muito feliz, pois, como disse Paulo, ninguém pode ser apóstolo. Um apóstolo significa quem é enviado. A menos que ele tenha uma visão do Senhor. Agora, ela teve uma visão, não do Senhor ressuscitado, do Senhor crucificado. Você deve ter uma visão do Senhor ressuscitado, porque é o Senhor ressuscitado que o envia ao mundo, não o Senhor crucificado. Pois todos somos o Senhor crucificado, como ensina Paulo, já estou crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, contudo, não eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse é o Senhor crucificado. Então disse ele: se eu estive unido a ele em uma morte como a dele, que é a crucificação, estarei unido a ele em uma ressurreição como a dele. Veja a diferença nos tempos. Nós fomos crucificados com ele numa morte como a dele. Todos são crucificados nessas vestes de carne. Isto, indicando o corpo físico, é a cruz, onde Cristo é crucificado. Porque fomos crucificados com ele numa morte como a dele, estaremos unidos a ele numa ressurreição como a dele. Então, é uma diferença de tempos. Um acabou e o outro é futuro. Aqueles que me verão na qualidade de Senhor ressuscitado estão vendo aquele de quem Paulo falou quando foi desafiado porque nunca conheceu Jesus na carne e disse que não reconheceria ninguém na carne. Ele disse: assim como uma vez considerei Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. Ele se recusou a reconhecer qualquer Cristo físico, pois Cristo é Espírito, pois Deus é Espírito, e eles são um. Depois ele prossegue dizendo o tipo de Cristo que ele reconhecerá, e ele é o Senhor ressuscitado, pois ele viu o Senhor ressuscitado, e quando eles desafiaram o seu direito de se chamar apóstolo, ele estabeleceu o pré-requisito indispensável para o apostolado, e isto é, ele disse: não sou livre? Não sou um apóstolo. Eu não vi o Senhor Jesus. Ter visto o Senhor ressuscitado é a qualificação indispensável para o apostolado. Então, ela terá que me ver nesse estado, não no estado em que me viu nos últimos dias. Estou feliz que ela tenha visto isso, que sua fé possa ser restaurada, pois estou ensinando a fé cristã. E estou falando por experiência própria. Não estou teorizando. Não estou levando ninguém a algum pequeno ismo. Não tenho nenhum desejo de iniciar um ismo, você só tornará ainda mais difícil se libertar. Eles fazem uma escolinha ou um pequeno ismo. Para quê? E então eles complicam tudo com todos os tipos de coisas que você não deveria fazer. Não farás, não farás. Não, deixamos isso completamente de lado. Aqueles que querem, deixe-os ficar com isso. Estou lhe contando o único caminho de volta à fonte. Mas já foi preparado. Não tente encontrar outro caminho. Este é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. É uma série de eventos sobrenaturais, começando com a ressurreição dentro do seu próprio crânio. Começa aí. Então chega o seu nascimento. No exato momento em que você se eleva dentro de si mesmo, você sai como alguém nascido do alto, e todo o simbolismo das Escrituras envolve você, o bebê e tudo mais, as testemunhas. E então vem a descoberta da paternidade de Deus, que é você mesmo, e da irmandade do homem, que simboliza o seu filho, pois ele é a humanidade. E então vem a ascensão, como uma serpente ardente, ao mais alto dos altos dentro de você. Depois vem o selo de aprovação, que é chamado de descida da pomba sobre o homem, sobre você, e ele irá sufocá-lo com amor. É apenas o símbolo do Espírito Santo. Agora você está revestido do Espírito Santo, e ele é poder infinito, sabedoria e verdade. Mas isso é seu para exercitar quando você tirar a cruz, essa vestimenta de carne, pela última vez,
O que acontecerá logo após esses eventos se desenrolarem dentro de você? Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.